Olá, bem-vindo a todos que acompanham o Abstract. Hoje nós estamos com dois entrevistandos muito especiais que vêm falar pra gente sobre analogias e mundo interno, que é a Bia Machado e o Lucas Lopes. Sejam bem-vindos ao Abstract. Ei, muito obrigado, muito Thiago. Obrigada. Então, partindo desse início, né, Bia, acho que tu pode falar um pouquinho de ti, quem tu és, de onde tu vens, e aí vocês se apresentam e a gente segue conversando. Bom, falar quem eu sou é muito difícil, porque qualquer pessoa, quando vai falar quem é muito difícil, porque a gente sabe, conforme aquele ditado que a gente adora, da etnia Bambara, uma etnia africana, as pessoas da pessoa são múltiplas na pessoa. Então, já vim com uma resposta já do mundo encantado, já do nosso trabalho, né? Agora eu quero ver você falar quem você é. Bom, se eu pego essa carona, a gente poderia fazer aquela coisa do bicho, né? Se você fosse um bicho hoje, que bicho você seria? Ah, exatamente. Que bicho você seria? Hoje eu seria uma formiga que estava carregando muitas folhas nos últimos dias e ela ficou cansada. E hoje ela está aqui descansando e conversando com os amigos. Oh, E você? que bela analogia. Porque justamente, né, você falou para a gente falar de analogia, é exatamente essa ideia. No nosso mundo, uma hora eu vou dizer assim para você, eu fiquei com muita raiva. E aí você fala, bom, ela ficou com raiva. É uma informação a meu respeito. Mas se eu disser para você, eu me senti como um gorila que queria arrancar todas as árvores de uma vez. É completamente diferente, porque aí você experimenta a minha raiva, você tem uma imagem, você tem uma cena. Então, essa raiva pode acontecer dentro de você. Eu realmente transmiti, não é assim, a Bia está com raiva. Nossa, a Bia ficou com raiva. Realmente é no campo da analogia, conversa com uma experiência, não é com ideia. Então, isso muda tudo no campo da educação. Sim. E como foi esse pensamento analógico, olhando para o mundo interno, com o trabalho junto aos professores? O que mais vocês poderiam permear ou dizer sobre esses atravessamentos? Tem algo que é muito legal, porque quando a gente pensa em educação em escola, a gente geralmente pensa em uma educação voltada para grupos, né? O meu grupo de alunos, a minha turma. Esse trabalho com analogia, eu vou partir do singular, então eu vou olhar para aquela pessoa, naquele espaço, naquele momento. E dessa vez a gente fez uma formação para os professores dentro de uma instituição, pensando a pessoa, cada um, não o grupo de professores. É claro que esse grupo de professores ele está sempre contemplado pelas próprias características do espaço, que é uma instituição, que é uma escola, mas teve algo maravilhoso nesse processo, que foi a abertura desses professores nessa construção desse processo formativo com as analogias. Então, acredito que foi uma maneira deles se conhecerem enquanto grupo também. Então, muitas vezes a gente escutou esse relato de, poxa, aquele professor que era super sério, de repente ele estava fazendo um trabalho de arte que era super delicado e eu não esperava que ele poderia fazer esse tipo de trabalho. Então, se conhecer o outro e se conhecer através dos trabalhos de arte, alarga as nossas possibilidades de poder ver o outro e de poder ver a si mesmo, que muitas vezes ficam enrijecidas dentro do nosso cotidiano e no mundo público, né? A gente veste algumas identidades. Então, esse trabalho das pessoas dentro da pessoa foi uma maneira de abrir umas portinhas para que eles pudessem se ver de outros ângulos. Então, para mim foi um trabalho lindo de poder me conhecer também junto com esse grupo e muito rico, né, Bia? Nossa! Porque uma consequência disso, seguindo a mesma analogia que eu usei, o coletivo, está todo mundo ali. E naquele momento todo mundo ficou com raiva. Aí você para e fala, tá, então como é a sua raiva? Vamos fazer analogias. Um vai falar, eu me senti como um gorila, tal. Outro vai falar, eu me senti como uma cobra que queria picar todo mundo. É completamente diferente. Outro vai falar, eu me senti como um tigre. Então,
não tem o coletivo, como se fosse todo mundo igual, como uma massa de gente. Quando você usa a analogia, você singulariza. Cada um tem a sua experiência. E foi isso que foi muito especial, porque no relato dos professores, teve momentos que realmente era comovente, assim. A pessoa cita o nome do professor e fala, esse professor para mim era assim, de repente eu comecei a ver outras coisas. Sai daquele clichê, desses rótulos que a gente vai frequentemente aplicando nos outros, e dali a pouco todas as relações estão prontas, estão pobres, que a gente chama de biscoito bono, sempre a mesma coisa. Eu tenho aquela expectativa e tudo que o outro faz é só para cumprir a minha expectativa. Não tem criação, não tem imaginação. E aí, nesse trabalho... E a gente construiu isso tudo a partir de uma pesquisa muito longa sua, né, Bia? Foram mais de 30 anos para poder chegar nesse lugar da... Porque quando a gente fala em analogia, tem um ponto que é uma estrutura de linguagem, né? Da língua portuguesa. Então tem uma analogia que todo mundo conhece, mas o pensamento analógico foi uma pesquisa que se desenvolveu há muito tempo, né? Que é a base da estrutura das outras culturas é analógica. Então, toda a maneira de se relacionar com o conhecimento e com qualquer coisa que é feita é por meio da analogia. Para nós, parece uma coisa primitiva, parece uma coisa... Como assim olhar para uma árvore e querer dizer que essa árvore tem alma? E a gente é literal, a gente acha que eles acreditam que realmente a árvore tem alma no sentido que a gente. A gente não entende que eles estão relacionando árvore com bichos, com natureza, com o ser humano, com Deus. E Deus como toda uma realidade misteriosa e muito mais ampla, e que a analogia permite conectar tudo com tudo. Então essa frase, o que está em cima é igual ao que está embaixo, a gente interpreta das maneiras mais grosseiras. Eles acreditavam que era tudo igual. Não, eles estão fazendo analogias, portanto eles estão relacionando tudo com o mundo interno do ser humano. E como se deu esse encontro de vocês dois dentro dessa pesquisa, né? Porque hoje a gente já sabe que vocês estão na Faculdade da Imaginação e que existem alguns desdobramentos e muitos pesquisadores dentro dessa faculdade. Então eu queria que vocês falassem também um pouquinho sobre isso. Eu fui em uma palestra que a Bia estava fazendo em São Paulo, fiquei perdidamente apaixonado. No final eu cheguei para ela e falei assim, eu não entendi nada, mas eu sei que eu quero continuar pesquisando junto com você. Ele fez uma pergunta ali, depois eu falei para uma pesquisadora que trabalhava junto comigo, eu falei para ela. Aquele cara fez uma pergunta, eu falei, aquele cara é da nossa turma. Foi impressionante, assim. Se encontraram, né? Totalmente. Foi um encontro. E foi muito parecido quando a gente chegou aqui e encontrou você e a Sandra do Cria Criança. Pra gente foi um grande encontro também, um reencontro, né, de certa maneira, porque você vai encontrando os afins, né? E acho que existe um trabalho para poder conhecer o outro que você desenvolve uma relação com o outro. A nossa parece que já estava estabelecida, né? Partia de lugares, de pontos em comum, né? E como foi esse encontro do Cria Criança? O encontro do Cria Criança foi a Sandra sendo minha professora muitos anos atrás, aqui na Unidab. Tudo começa dentro da Unidab, né? E muitos anos depois ela me convida para um projeto, quando eu já atriz com uma companhia, trabalhando para desenvolver um trabalho de intervenção artística dentro da instituição. E aí nesse movimento a gente começou a se aproximar novamente, e quando ela se torna diretora da escola, eu passo a estar com ela, trabalhando nesses processos, né? Nesse olhar para as artes, para as formações de professores, para os eventos da escola, né? Para a comunicação, para a escola que a gente queria construir e sonhar, né? Então, acaba que desse reencontro dentro da escola nasce o Cria Criança, que é um projeto hoje que a gente desenvolve, também pesquisa, né? As pessoas da pessoa. A gente também pesquisa essa união de neurociência com arte, de neurociência com o teatro e os jogos teatrais, que é o que a gente
surfa a onda, assim, né? Que a gente tá juntos. Hoje, na outra entrevista que a gente deu, eu estava falando muito porque foi uma ficha que caiu ontem sobre a Unidave, que ela não é uma escola da cidade, ela é uma escola do mundo. Porque nesses últimos dias que a gente está aqui, ficou muito claro para a gente, muito nítido, o quanto vocês têm portas abertas com o mundo, assim, as referências que vocês trazem, a quantidade de pessoas que vocês se conectam de outros lugares e apresenta isso tudo para as crianças e para o corpo docente, me parece maravilhoso, assim, como que a escola cumpre a função de uma escola que forma um cidadão do mundo, né? Com essas referências que estão para além das fronteiras da cidade. E é pouco comum. Como que é isso para vocês dessa... Uma escola século XXI, né? Cosmopolita, né? É o que a gente conversava ao longo da semana, assim, né, quando vocês vieram. Essa escola é uma escola que já existe há muitos anos e foi sonhada por muitas pessoas. E esse sonho foi né, fazendo a base de tudo que é hoje, né? Quando eles falam ensino, pesquisa e extensão, né? Então todas as pessoas sonham essas relações dentro da instituição. Para a gente é muito maravilhoso, né? A gente poder ter a liberdade de realizar aquilo que a gente acredita como um bem comum, que vai também promover esse senso de comunidade, que é algo que a gente se sustenta, incrível. É onde a gente se ara a nossa terra, né? Onde a gente planta sementes, a gente cultiva sementes, a gente vê os frutos, né? E deixa isso também para as próximas gerações. Então, é uma casa, né? É uma casa que a gente passa, a gente permanece em estágios e níveis diferentes da vida. Eu hoje vejo que a Unidave ela tem uma relação direta com a história das pessoas da cidade. Minimamente, as pessoas que vivem nessa cidade se relacionaram com a Unidave de alguma forma, né? E nós temos a felicidade e o presente de sermos uma dessas pessoas que em diferentes fases da nossa vida estivemos aqui dentro, né? Eu como aluna, agora como professora, enfim, a gente tem essa oportunidade de se relacionar com as pessoas e com o mundo, e isso é indizível, né? Que lindo. Então, mas eu queria voltar porque nós caminhamos uma estrada linda, cheia de memórias e perguntas novas, né? Como uma família que conversa de vários assuntos ao mesmo tempo. De falar um pouquinho da Faculdade da Imaginação e dessa relação, né? Das pesquisas, do Lucas encontrando a Bia, de como que vocês desenvolvem, por exemplo, as faculdades, né? A gente sabe que dentro dessa formação a gente se encontrou com as faculdades, como que as faculdades se encontraram com os processos artísticos e como isso se deu também nessa formação com os professores da Unidave, que a gente ainda não falou, mas aconteceu ao longo de um ano, né? Hoje deságua nessa exposição que a gente vai falar depois, mas esse processo foi ao longo de um ano e ele vai de encontro com essa pesquisa das faculdades, a apresentação das faculdades com os processos artísticos, né? Na minha trajetória de pesquisa com essas faculdades, com o jeito do pensamento, que eu gosto dessa expressão, mundo encantado, que é o que unifica. Então, quando você está falando de outras culturas, são coisas muito variadas, mas tem uma coisa unificada, que a gente chama de mundo encantado, em contraposição a uma expressão do Max Weber, que é o desencantamento do mundo, que é quando o espaço público não tem mais agora elfos, gnomos, anjos, demônios. Agora o espaço público tem propaganda, por exemplo, é outro mundo. Então a gente diz, o mundo encantado é um mundo analógico, é um mundo que tem anjos, demônios, o tempo todo estão aqui, é um mundo muito imaginativo. E eu dizia, no meu percurso, eu dava aula filosófica. E terminava a aula, eu ficava sempre muito frustrada, porque eu dizia, bom, mas como é que as pessoas lidam com isso? Porque muitas vezes as pessoas diziam, nossa, que coisa incrível, você sabe muito. E como se eu fosse o centro, eu dizia, mas eu sou uma educadora, não estou interessada em ser o centro. E era muito frustrante, foram muitos anos, até que eu comecei a perceber, mas a analogia está na base da educação nessas outras culturas. E aí, o que essa palavra, arte, cumpria como função em todas as culturas, até hoje. A arte é a maneira das pessoas se comunicarem.
porque elas comunicam o seu mundo interno. Não é que eu vou falar, eu estou com raiva, eu vou fazer uma poesia, eu vou fazer um desenho, uma cerâmica. E aí eu falava, nossa, então é a arte. E eu me lembro de falar isso no meu projeto de doutorado para minha orientadora, ela se levantou, me abraçou e disse, agora nós estamos falando de educação com seriedade. Aí passou um tempinho, eu conheci o Lucas. Que deu forma. Nossa Senhora, aí ele, com a inteligência dele, o talento dele, ele ia lá e ele ia trazendo as propostas que eu nem imaginava. Ele propõe as coisas mais loucas. E quando a gente vê, as pessoas estão falando, estão conversando, estão entrando nesse campo. Então juntou a minha pesquisa, que é das faculdades de conhecimento, e que também tem esse aspecto que eu acho muito bonito. Na nossa sociedade, faculdade de conhecimento, antes de tudo, é a razão. Tá bem, tá ótimo, uma faculdade incrível. Nesse trabalho, a gente usa 12 faculdades. Então, tem uma hora que a gente está falando de sentimento. Sentimento é uma faculdade de conhecimento. Sensação é uma faculdade de conhecimento. Não é só, eu estou com frio. Não, tem um monte de coisa analógica aqui, conectada. Temos 3 tipos de sensação, 3 tipos de sentimento. É uma coisa muito nova. É uma yoga, né? É uma acupuntura. Muitas conexões. E aí, quando o Lucas vem, então as pessoas começam a fazer isso. Eu digo, pronto, não é mais o professor que é incrível, agora é o nosso processo, né? E era uma maneira de trazer as pessoas para que elas pudessem também construir esse... Porque o espaço de aprendizagem, ele é um espaço que é sempre coletivo, né? Se eu parto do princípio de que existe um professor que está transmitindo uma coisa para o outro receber, é muito limitado o processo de aprendizagem, porque a gente não sabe dimensionar o que é o aprendizado do outro, né? Mas quando esse outro consegue comunicar através dos trabalhos artísticos o que está acontecendo dentro dele nessa experiência, a gente tem uma riqueza e uma possibilidade de troca e de ampliação de repertório que é muito grande. Então, o meu percurso como artista e como educador, ele sempre foi pela iniciação artística. Então, eu trabalhei muito tempo com crianças de diversas idades, de 8 a 80. Depois dos 20, as crianças elas ficam mais difíceis de lidar com a iniciação artística, porque a gente, em algum momento da nossa educação, a gente aprende que ou a gente sabe desenhar e por isso a gente é bom, ou a gente não sabe desenhar e eu nunca mais vou fazer isso. Então, a minha pesquisa ela sempre foi como criar espaços seguros para que o outro possa estar em coletivo, criando trabalhos artísticos, sem a pressão de ter que saber, ou de ter que fazer bem, ou de ter a régua da comparação para poder saber o que ele está fazendo, né? Geralmente, quando a gente está no trabalho artístico, em muitos lugares, é o trabalho do outro que vai dizer se o meu é bom, porque eu comparo e perco. Claro, quem compara perde. Quem compara perde. Então, o meu objetivo como educador foi sempre criar espaços seguros para que a pessoa possa se traduzir. E encontrar a Bia, que já tinha todo esse processo do que é tradução, do que é mundo interno, foi o clique. Assim, o clique é uma coisa muito rápida, né? A ficha cai muito rápido. Mas para essa ficha cair, tem toda uma caminhada, né? Que a gente foi fazendo em caminhos diferentes, e quando se encontra é a união mesmo de 2 caminhos, assim. Então, para mim foi um presente enorme, tanto esse encontro com a Bia, quanto com o Cria Criança, para poder realizar essa formação. Acho que tem uma coisa dos professores adultos, deles poderem se permitir nesse processo também, a poder criar trabalhos artísticos, mesmo sendo da biologia ou da física, que foi uma abertura muito bonita e muito sincera da parte deles, porque não é fácil você fazer uma coisa... Não é fácil. Que são trabalhos artísticos surgidos do mundo interno de cada um. De cada um. Que é completamente diferente também, né? Que é completamente E diferente. eles toparam, porque muitas vezes o professor se defende atrás do saber. Eu sei isso, então eu estou aqui. E de repente você pede... É um lugar seguro, né? É um lugar seguro.
e de repente você pede para entrar num outro mundo. E eles realmente, os professores da Unidive, deram esse presente para a gente, porque eles fizeram o percurso, eles toparam, eles compraram isso e fizeram trabalhos de uma maneira, coisas muito lindas, né? Porque eram únicas, né? A diferença desses trabalhos é que quando a gente trabalha com arte numa escola mais tradicional, ou que tenha um princípio de habilidades técnicas, eu vou ensinar a fazer um pássaro, provavelmente no final todo mundo vai ter o mesmo pássaro porque a gente seguiu uma receita de como que é desenhar ou pintar um pássaro. E geralmente tem as fórmulas prontas, né? Que são boas para a gente aprender habilidades técnicas. Eu não tenho nenhum problema, eu inclusive fiz muito disso e eu gosto disso. Eu acho que a habilidade técnica ela também é muito útil para o nosso mundo, é uma maneira de a gente se desenvolver. Mas nesse caso, não era só fazer o trabalho de arte, era se traduzir nesse trabalho. Pois é, como se a arte não fosse o ponto, né? Eu sou um professor de arte que ensina desarte. E isso faz com que, numa aula em que a gente vai fazer pássaros, a gente tenha 36 professores, 40 professores e 40 pássaros únicos e para aquele momento. Então, a ampliação que a gente tem de repertório, de poder olhar para os outros, não mais para comparar, mas para poder aprender e alargar isso tudo, o que pode ser um pássaro, que é uma riqueza para a gente também. Então, essa troca, às vezes é muito comum a gente falar assim, foi muito lindo esse processo com vocês, porque eu também aprendi muito, é quase clichê. Mas, de fato, quando a gente trabalha com o singular de cada pessoa, é inevitável, porque você vai estar sempre aprendendo daquele único. Ou percebendo, né? Eu gosto dessa palavra, né? Percebendo ou pondo luz, né? Uhum. Porque aprender é o quê? Pondo luz. Pondo luz. Né? Pôr luz num lugar. Então, assim, quando eu te ouço, eu fico pensando que eu coloquei luz em certos processos que eu não enxergava do outro e que eu passo a enxergar porque a gente pôs luz, né? De alguma forma É muito lindo isso que você está falando. as pessoas, né? E foi muito bonito ver vocês junto conosco nesse processo de pôr luz, né? E a gente começar a olhar para as pessoas das pessoas que nos cercam, que às vezes a gente define como sendo aquela pessoa, e aí a gente acaba se emocionando porque a gente vê quantas pessoas tem nessa pessoa. Olha que coisas lindas que ela pode produzir, né? Olha o que tem dentro dela também e que se materializa a partir do processo artístico. Então foi muito, muito bonito. Agora, isso que você falou é fundamental, Tiara, porque a gente está acostumado. Eu vou aprender uma coisa. Eu aprendi, agora eu tenho um saber. E é meu. E o saber está aqui. E eu posso usá-lo porque eu sei. E outra coisa é dizer, aprender é botar luz. Amanhã pode não ter a luz. Então aqui eu não sei. A mesma coisa. Essa ideia de autoconhecimento é exatamente isso. As pessoas dizem, eu quero me conhecer para eu saber quais são os meus defeitos, minhas qualidades. Isso não existe. Porque uma coisa que é uma qualidade agora pode amanhã ser um defeito, dependendo de outras circunstâncias. O nosso mundo interno é muito mais rico do que qualidades e defeitos. É como se a gente dissesse, é uma língua. Eu vou aprender português. Ok. E aí? Eu sei português? Agora, o que eu vou falar agora? É uma coisa nova, vou falar outra coisa, e amanhã eu posso falar outra coisa. O português não é um saber. Ele é um conjunto de possibilidades. Isso é que é a gente. Eu não sou um conjunto de defeitos e qualidades, de jeito nenhum. É muito mais aberto e menos definitivo, né? E é o mundo em que você está sempre se autoconhecendo. Sim. A cada momento, uma nova surpresa. Sim, e sabe que ontem, quando nós saímos do preparo da exposição, eu fiz uma pergunta para a Bia, que era como quando a gente está no mundo encantado, parte da nossa vida, né? E a gente se encontra com o mundo desencantado, como adquirir essa paciência de relação, né? E hoje eu tive o clique, quando o Lucas, na entrevista mais cedo, diz assim, ele já tinha dito isso ontem, mas eu não estava no ponto do clique, né? Quando ele diz assim, é que nem uma pessoa que nunca jogou futebol e tem 40 anos e vai jogar futebol.
Eu falei, gente, isso faz todo sentido para mim. Quando eu estiver num processo com o encontro do desencanto, eu vou pensar, é uma pessoa de 40 anos que nunca jogou bola, né? Então, ter essa analogia, ter as metáforas, ter essa forma a partir das imagens que vão se formando é muito importante. E eu agradeço, tá? Porque eu realmente falei, é isso, toda vez que eu tiver, isso vai me trazer paciência. Essa analogia, essa imagem vai me trazer paciência, porque eu vou ter essa empatia de olhar para o outro e dizer, meu Deus, ele está começando a aprender a jogar bola. Exatamente. Né? E amanhã você vai ter um momento de impaciência e essa imagem não vai mais servir. Vai ter que virar. Porque não é um clichê. Aí você, agora eu estou impaciente. Aí dali a pouco você vê uma poesia, você escuta uma música, e aí cai outra ficha, você olha de um outro ângulo e você fala, agora... É constante essa renovação e isso que é conhecimento, não é um saber, não é eu sei, deixa eu ver agora. Né? Deixa eu me surpreender. Né? Isso não é teórico, gente, é uma prática, é um trabalho, por isso é que é arte. E que as culturas fizeram sempre isso, a gente vai olhar para cavernas, 30 mil anos, eles ali fazendo arte. E a gente diz, o que eles queriam com aquilo? Como se a arte tivesse que ter esse propósito prático que as pessoas chamam. O que eles estavam fazendo? Eles estavam se conhecendo. E eles estavam fazendo com que a gente pudesse conhecê-los. É uma comunicação ao longo de 30 mil anos. E aí a gente chegou nesse momento que a gente acha que se conhece e acha que conhece o outro, né? E aí... embrutece, né? Desencanta, né? Desencanta. Porque a gente pode ser tantos, né? E nesse processo, é muito comum o professor ou a pessoa de 40 anos que não sabe jogar futebol, é muito pouco provável que ela vá aos 40 anos falar, quero jogar futebol. Ou não sei desenhar e aos 40 anos fala, quero aprender a desenhar. Ou fazer natação, ou qualquer outra coisa, porque a gente acredita que ficou uma coisa só, né? E limita. E que a possibilidade da experiência ela está atrelada ao início da vida e não à vida inteira. Nossa. Né? Então, quando a gente fala dos professores, que foi um presente para eles poderem se abrir para essa criação em conjunto, foi de fato um presente mesmo, porque você vê um grupo de professores grande, né? Porque é um grupo grande de professores, com essa abertura e essa disponibilidade em todos os encontros, foi maravilhoso. Deu muito sentido prático para que essa experiência pudesse acontecer e fez muito bem para a gente poder viver isso junto com vocês. A gente muito já legal. vai para o finalzinho do nosso podcast e para finalizar, eu acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre esse desaguar da exposição de hoje, né? Sim. E, enfim, do encontro presencial, que foi ontem, né? Porque ao longo do ano a gente teve aí encontrando remotamente, com os processos artísticos aqui sendo dado forma por nós, né? Conjuntamente, encontrando eles síncronos, mas agora vocês estão aqui. Ontem a gente teve, então, um encontro com o coletivo de professores para montagem, para produzir, para nascer essa exposição. Bom, a exposição, ela acontece hoje às 19 horas. Com um mini-doc. Com um mini-doc editado lindamente por você. Nossa, ficou lindo. Com muito aprendizado do Sandro, meu amigo, que também é um super editor. Que legal. E é uma instalação. É uma instalação porque foi um trabalho pensado para esse espaço, em que ele tem a dimensão desse espaço, né? A gente utiliza o espaço, ele faz parte da obra que os professores criaram. Tem ali é muito interessante, né? Porque às vezes a gente vê um trabalho de arte, a gente olha para o trabalho de arte como se ele fosse uma coisa única. Mas a gente sabe que nesse processo, olhar para essa exposição hoje, de certa maneira, junto com um mini documentário, fica claro que a gente está olhando para um ano inteiro de formação. Então isso para mim faz muito sentido. Ele foi criado por todos os professores, então tem a mão de todos os professores esse espaço.
E ele vai ser criado também sempre por alguém que entra nesse espaço, porque ela vai modificar e trazer um novo olhar para esse espaço, né? Então, cada pessoa, em cada momento, porque a luz naquele espaço bate de uma determinada maneira, em determinada parte do dia. Então, quando tem um ser humano ali dentro, ele compõe essa obra. Então, ela está sempre por se fazer, e ela vai se fazer com cada pessoa que visitar ela. E tem os barcos que os professores criaram ontem, nesse encontro presencial. E o barco ele traduz um pouco de como foi essa navegação durante o ano, né, Bia? Justamente parte dessa metáfora interior, como é que foi o percurso de vocês, como é que vocês vão traduzir o percurso nesse barco. E esse barco acompanhou a formação toda. A gente usou vários contos, e a gente usou um no começo, que é a história de Fátima, que vale a pena o pessoal procurar na internet para ler, uma história muito bonita, e que é atravessada por essa ideia de um barco, e a gente usando muito essa ideia de navegar é preciso, viver não. E aí, então, está carregado de um simbolismo, de um percurso que, ao mesmo tempo, viajar, ao mesmo tempo, se deixar levar, não sou eu quem me navega é o mar. Então, tem vários encontros aí de dimensões. E, então, eles criaram o mar, criaram os barcos. Abriram o mar, né? Desaguaram no mar. Desaguaram. A gente vinha percorrendo o rio, o Krenak. Foi do Rio do Sul para o mar. Isso mesmo. E para fechar mesmo, por que Caravana de Sonhos? Caravana de Sonhos, gente, é o nome da exposição, tá? Isso. É isso. Bom, primeiro porque a gente ontem fez a gente terminou com uma história, que é uma história que a gente gosta muito, do Maruf Sapateiro, que está dentro de um livro que chama Caravana de Sonhos. E essa história, originalmente, está nas Mil e Uma Noites. Que ele cita, né? E essa citação que a gente usou. Então, esse livro é uma coletânea, né, de contos que o Idris Shah ele, trouxe de vários lugares. E a Caravana de Sonhos tem essa ideia de ser uma caravana, porque eles fazem um percurso, né? E do sonho, acho que seria legal você falar um pouco, né, Bia? Porque justamente em toda a literatura do mundo encantado, nos mitos indígenas, nas narrativas, nos contos, aparece sonho. Que coisa é essa? Como em todas elas, de um jeito ou de outro, tem essa ideia. O sonho é a tradução do que é mais completo no ser humano, porque é o mundo interno. É aqui que as coisas acontecem e se transformam. Porque no mundo externo, as coisas aparentemente são fixas. Mas aqui, tudo muda e tudo tem vida. E que o sonho é a grande tradução dessa realidade. Então, tem vários textos dizendo o sonho é mais real do que a vida. Por isso que navegar é preciso, viver não. Então, a gente trabalhou muito com essa ideia, mas é diferente do eu tenho um sonho de realizar uma coisa, ou eu tenho um sonho de... Porque essa ideia, eu tenho um sonho de realizar uma coisa que é muito ocidental, é muito do nosso mundo, muito orientado para o mundo externo, para desempenhar. Para mostrar alguma coisa e geralmente... Muitas vezes até como um objetivo, né? Assim, eu tenho esse sonho. E eu tenho que realizar isso, como se eu não fosse nada se eu não realizar. E, no entanto, a gente não percebe o quanto que a gente está realizando internamente, justamente pondo luz, entendendo coisas, desenvolvendo novos recursos. Eu sofria com isso, mas agora eu descobri que eu também posso fazer essa outra coisa. Então, essa flexibilidade, essa movimentação do mundo interno é que é o centro da nossa pesquisa. E isso é sonho. É sonho atual, é sonho que a gente tem aqui. E sonho é construção de recurso, de riqueza. É o verdadeiro aprendizado. Então, por isso, Caravana de sonho. Caravana de Sonhos. Gente, que prazer, que alegria, que oportunidade poder estar aqui.
conversando com vocês. Quer falar mais alguma coisa? Não, é que você perguntou também como foi esse encontro presencial, né? Ah, verdade. Foi um sonho. Foi um sonho. Foi uma caravana de sonhos. O Edith, ele fala, desde que a sua caravana... Né? Que ele fala, ele resume o conto, num dos contos mais bonitos das Mil e Uma Noites, Maruf, o sapateiro, está sonhando com um tesouro. E ele diz, ficar sonhando podia ter sido a sua perdição. E, no entanto, foi a chave do seu sucesso. A caravana chegou, porque o Maruf mente para todo mundo, ele diz que vai chegar uma caravana cheia de riquezas, de tesouros e joias, que é a minha caravana. Não existe, ele inventou. E, spoiler, no final do conto dá tudo certo, a caravana chega. E o Idris Shah diz assim, a caravana chegou, se realizou. Isso é uma metáfora, né? Uhum. E aí ele termina dizendo que a sua caravana de sonhos encontre também o seu caminho até você. Pronto. Foi essa a nossa experiência em Rio do Sul. Que lindo, gente. Perfeito, Lucas, perfeito. Foi exatamente isso. Gratidão, né? Muito obrigada. Peço que vocês agora se despeçam deste momento, deste podcast, porque a vida segue, né? A gente está aí nas redes, né? O Universo Unidade vai partilhar também depois esse podcast e também as redes de vocês para as pessoas que queiram conhecer o trabalho, continuar conversando, tá bom? Muito obrigada, se vocês quiserem se despedir. Muito obrigada. Olha, com dor no coração, a gente não quer se despedir nem de Rio do Sul, nem da Unidade, nem dos professores. A gente quer ficar aqui, quer ficar amigo. Casa. Quer ir jantar junto, todo mundo. Sim. Não quero falar tchau. Bom, e a gente super agradece. Realmente foi um presente. Corajoso da Unidade, porque fazer uma formação dessa, assim, com essa qualidade, com esses recursos, com uma equipe tão profissional e dedicada, assim, eu acho que tem uma coisa de um trabalho tão bem feito, né? Nossa. No todo, porque eu acho que isso é muito legal de falar, assim, para mim foi uma surpresa, porque mesmo em outras instituições que eu já trabalhei e que a gente foi dar curso, assim, é muito diferente, tem uma qualidade que eu super agradeço e ela é mais do que o profissionalismo, tem um cuidado, acho que teve com a gente nesse processo todo que, enfim, agradeço muito. Fica o convite para quem quiser visitar hoje a exposição às 19 horas, para conhecer um pouco desse trabalho de perto, para poder assistir um pouco desse processo, para estar junto com a gente, né? E quem quiser, a gente continua conversando no Instagram, que é biamachado.educ. O meu é lucas.lopes.art.art e as redes do Universo Unidade? Pode ser assim, gente. Pode ser assim. Então, muito obrigada, Rio do Sul. Muito obrigado. Muito obrigada, Unidade. Muito obrigada aos professores. Muito obrigada, Tiara e Sandra. Tá ótimo, gente. Obrigada a todos que acompanham o Abstract. Foi uma longa conversa. E ela segue longa, porque a gente não para. Eu me senti um pássaro em voo, assim, pousando em todos esses encantamentos dessa conversa. Até a próxima!